Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês hoje aqui nessa tarde para compartilhar um pouco do case de sucesso da FS Bioenergia, né, atingido no processo de manutenção preventiva através muito de processos, pessoas e tecnologia, né? O que a gente vem sempre falando do processo da transformação digital. Juliano, obrigado aí pela disponibilidade, mais uma vez estar conosco aí falando do processo, né, de transformação digital vivida pela FS, que é tão engrandecedor e atingiu grandes resultados em tão pouco tempo. Tá? Eu gostaria de, primeiramente, me apresentar. Eu sou o Marcelo Avelar, responsável pelo time comercial da SIGA na América Latina. E antes da gente ir ao nosso tema, que é o case da FS, queria apenas ressaltar aí, ou reforçar quem somos, né? A SIGA, a empresa que está completando esse ano 24 anos de experiência no processo de inovação EAM. O nosso foco é gestão de ativos. Somos líderes global neste processo com foco em manutenção integrada ao SAP. A nossa empresa hoje conta com mais de 220 funcionários. Temos mais de 100 mil usuários ativos utilizando os nossos produtos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Passamos recentemente por um processo, uma recertificação da ISO 27001, que mostra a nossa organização, qualidade e preparação, né, comprometimento com o processo de segurança dos dados da empresa, dos nossos parceiros. Os nossos produtos são certificados SAP, para mais uma vez garantir a confiabilidade e a integridade dos dados. E a gente mantém um investimento recorrente em pesquisa e desenvolvimento. Isso, pessoal, é muito importante para manter que os nossos clientes e os nossos parceiros continuem tendo soluções disruptivas, inovadoras e que estejam aptas, né, a trabalhar com novas tecnologias, com novos processos, com novos requisitos. Tá? Dito isso, o tema, né, do nosso webinar de hoje está muito voltado na manutenção preventiva e como é do conhecimento de todos. Isso acaba evitando quebras e paradas não planejadas, redução de custo, conformidade regulatória, um controle e uma maior vida útil, né, dos equipamentos, redução do tempo de inatividade, um melhor planejamento, controle de orçamentos, a gente passa a ter um orçamento mais facilitado, e isso traz um grande benefício, que é uma condição de utilizar, né, ou de ter uma estratégia mais aderente ao processo da nossa rotina, à visão das nossas empresas, aos ganhos e metas que são envolvidos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Juliano e passar a palavra para que ele possa explanar um pouco sobre como a FS tem atuado nesse desafio e tem vivenciado e obtendo os resultados que serão compartilhados com todos vocês. Obrigado, Juliano. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É um prazer novamente, né, Marcelo, estar apresentando a nossa evolução na manutenção da FS, como a gente vem trabalhando para otimizar tanto a parte de mão de obra como todo o processo nosso de manutenção para alcançar aí um alto nível de disponibilidade e redução de custo, né? Então, meu nome é Juliano Coelho, sou supervisor corporativo de planejamento da FS. Estou na FS há mais ou menos 5 anos, tá? Então, toda a parte de otimização, processo, procedimento, fica aqui para o corporativo. Vai passar, Marcelo? Então, contar um pouco da história da FS, quem é a FS, né? Então, a gente fala que a FS é a energia que abastece o bem. É uma empresa que busca sempre sustentabilidade. Aqui é um pouco da onde estamos, né? Então, hoje a FS tem 3 unidades no Mato Grosso. A gente tem aqui Lucas, que é o nosso corporativo. A gente tem Sorriso e Primavera do Leste e nosso escritório central em São Paulo. Então, nossa localização é estratégica. Então, a gente tem um raio de 150 quilômetros dos fornecedores de milho. Aqui é o nosso negócio, né? Então, 98% do nosso milho é produzido da segunda safra, no Mato Grosso. 97% do etanol de milho é produzido no centro-oeste do país. 85% do etanol de milho vem do Mato Grosso. Aqui mostrando um pouco da nossa capacidade de produção. Então, a gente tem uma capacidade aí de 2 bilhões de litros de etanol no ano, 70 mil toneladas de óleo de milho, 1,7 milhões de toneladas de DDG, que é a nossa ração animal, tá? E 560 mil megawatts de energia elétrica. Pode passar, Marcelo. Então, aqui contar um pouco da nossa história, da nossa evolução da manutenção. Então, a FS nasceu no ano 2017, então a safra 17 e 18. A gente estava numa etapa inocente, que a gente fala, né? Então, a gente teve o startup da primeira fase de Lucas, que foi a nossa primeira unidade aí de etanol de milho no Brasil. Então, a gente tinha um alto índice de falha, a gente focava muito em apagar incêndio e a gente tinha um desafio grande de cultura, né? Mudança de cultura. Muita gente vindo de outros estados, então a gente tinha ali uma fase de mudança de cultura. Nossa disponibilidade ela já nasceu com 95,7. Então, olhando para a safra 18 e 19, a gente sai do inocente para uma fase ciente.
onde a gente consegue mudar de 95 para 99, 98,10. Então, aí já tem o startup da segunda fase de Lucas. Então, Lucas é duas fases, duas linhas de moagem, né? Porém, a gente tinha um excesso de deslocamento, então era colaboradores, ia para a frente de trabalho, tinha que voltar para fazer reserva, então a gente tinha uma central de apontamento, depois tinha que deslocar o almoxerifado e voltar para a frente de trabalho. Alto número de impressões, então a gente tinha que imprimir as ordens, a gente tinha um painel que a gente colocava as ordens, nossos indicadores era indicadores básicos, demorava um pouco aí para compilar todos eles, que era manual, né? E a gente estava numa curva de aprendizado. Quando a gente foi já passava 19 e 20, a gente começou a estruturar o nosso planejamento. Então, a gente já começou a fazer diagnósticos. Então, a gente fez um diagnóstico da GFMAN, a gente criou nosso manual de manutenção, nossa identidade, que a gente chama de GEM, que é a nossa gestão de excelência da manutenção. A gente começou a estruturar nossos KPIs e começou uma mudança de cultura com o nosso pessoal. Então, mostrando toda a parte do que é manutenção, mostrando a estrutura do planejamento, o que é uma programação semanal, como a gente trabalhar planejado, e a gente também criou a nossa gestão de paradas gerais, onde a gente começou a otimizar nossas paradas. Hoje, em usina de cana, o pessoal chama de entre safra, né? Para nós aqui é as paradas gerais. A gente para todas as unidades para a gente fazer nossas manutenções, nossas preventivas, né? Quando a gente vai para 2021, a gente continua na fase desenvolvendo, porém a gente já dá um salto de 98,6 para 99,10, onde em 2020 e 2021 a gente starta a segunda unidade, que é Sorriso. A gente começa a aplicar as boas práticas de acordo com a GFMAN e a gente começa a estruturar nossos planos aí de manutenção baseado nas criticidades. Nessa época, a gente teve um desafio grande, que a gente teve aí o Covid. Então, pessoas trabalhando remoto, igual a gente estratégico trabalhando remoto, redução de pessoas dentro das unidades, né? Então, a gente começou numa redução, mesmo assim, a gente conseguiu manter nossa disponibilidade de 99,10. Quando a gente vai para 21, 22, a gente sai de desenvolvimento olhando já para uma fase competente. Então, a gente aí já começa, o nosso saldo começa a diminuir na disponibilidade. A gente sai de 99,10 para 99,2, porém com duas unidades, né? Startando já uma outra fase em Sorriso. Aqui a gente já começou a implementar nosso SAP PM, olhando também para a mobilidade, como a gente conseguiria ganhar, otimizar os nossos recursos, né? Menos deslocamento, mais produtividade, informações mais rápidas, para a gente tomar decisões mais rápidas. Então, aqui a gente começou já a estruturar nosso sistema de manutenção, olhando para a mobilidade e reestruturando todos os nossos planos, então voltado aí para as estratégias de manutenção. 22, 23, a gente sai de 99,2 para 99,5. Aqui a gente já começa numa fase otimizando. Então aqui a gente já começou a construir nosso departamento de confiabilidade. Então nossa estratégia já começou a olhar para a confiabilidade. A gente já começou a montar mais uns planos mais robustos, focado em confiabilidade, olhando nossas criticidades dos equipamentos, o que é mais crítico para nós, o que são nossos gargalos dentro da indústria, e começou já a automatizar nossos indicadores, com SAP e BI. Então a gente já conseguiu já extrair dados automáticos. Quando a gente tinha uma pessoa ali demorando em torno de um dia para compilar todos os indicadores, hoje a gente faz em torno de 8 atualizações automáticas. E em 23, 24, a gente starta a unidade de primavera, mantendo a 99,5, já implementando já práticas de indústria 4.0, então olhando para toda a parte de sensores, toda a parte de sensoramento de equipamentos críticos, a gente com monitoramento online, e a gente começou a transformar todas as informações em dados conectados. Então, a gente hoje tem monitoramento online em todas as nossas máquinas críticas, a gente consegue ter uma resposta mais rápida, identificar qualquer desvio de forma mais rápida, e assim aumentando nossa disponibilidade e nossa produtividade. Juliano, só aproveitando aqui, né, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, no final da apresentação a gente vai abrir para que a gente possa direcionar esses questionamentos, tanto para mim quanto para o Juliano, tá? E só um comentário, Juliano, a gente já conversou algumas vezes sobre esse processo. Sim. É muito interessante como é que vocês aplicaram, né? Pessoas, processos e ferramentas para poder chegar, né, nesse ganho, nessa evolução, ano a ano, safra a safra. E você já tinha comentado comigo que chegou num ponto que o custo de melhorar, né, mais 0,1%, ele é tão grande que aí o desafio agora é aprimorar segurança, qualidade das pessoas, redução né, melhoria nos contratos. Então isso é um ponto que não é evoluir a qualquer custo, mas é evoluir com estratégia, com inteligência para chegar no ponto ótimo, né, no melhor ponto de gerar economicidade, ganho e evoluir a manutenção. Foi tão uma provocação da nossa diretoria quando a gente olha uma disponibilidade de 99,5 para a gente chegar
aumentar 1 ou 2%. Então, a gente fala assim, é muito suor demandado, né? Muito trabalho, muito dinheiro investido. Então, foi uma provocação. O que a gente poderia trazer de ganho? Então, qual o valor que a manutenção poderia trazer, além da disponibilidade? Até depois, no próximo slide, é um pouco do que a gente conseguiu trazer de ganho para a companhia, pensando um pouco fora da caixa, né? Então, se você quiser passar, Marcelo, pode ir. Então, aqui é mostrando um pouco, quando a gente olha a linha cinza, as nossas paradas emergenciais, né? Então, quando a gente, numa fase inocente, a gente tinha uma média de 12 dias aí, uma média de 12 dias de paradas. Quando a gente vai para otimizando, a gente cai para 2,3, uma média de 2,3 dias de parada. E quando a gente olha a nossa parada geral de manutenção, então, nossa primeira parada, em 18, 19, a gente fez em 23 dias. Quando a gente vai para 19 e 20, a gente conseguiu fazer em 10 dias. Com o Covid, que foi nessa 20, 21, a gente precisou reduzir o tempo de parada, a gente precisou reduzir manutenções, por otimizar recursos, menos pessoas na planta. A gente conseguiu entregar em 6 dias. A gente manteve o padrão também em 10 dias, depois 21, 22. E onde veio o desafio, né? É, já em 22, 23, 23, 24. O que a gente conseguiria, qual o valor que a gente conseguiria entregar para a companhia, além da disponibilidade? Então, a gente teve um desafio, a gente fez uma análise, um estudo da nossa parada, dos nossos equipamentos, toda uma análise de risco das nossas atividades, e a gente fez um desafio de entregar nossa parada em 5 dias. Então, em 23 e 24, a gente fez um desafio das 2 unidades, Lucas e Sorriso, ao invés de 10 dias, a gente entregar em menos dias. Então, a proposta era assim, a gente conseguiu um desafio e uma meta aí, a gente conseguiu entregar em 4,7 as 2 unidades. Então, isso é tudo estudo que a gente fez, tendo informações mais rápidas, mais confiáveis, né? Antes a gente não tinha muita informação confiável. Hoje a gente pode falar que a gente, com o sistema SAP, com mobilidade, a gente consegue ter informações mais rápidas e mais confiáveis, né? Então, a gente conseguiu fazer uma análise, entregando, então, saindo de 10 dias de parada para 4,7. Quando a gente olha isso, vamos falar, dá em torno aí de quase 100 milhões para o caixa da companhia, que é 5 dias a mais aí produzindo, né? 2 unidades. E esse ano a gente fez a primeira parada em primavera, também o desafio nosso era 7, e a gente conseguiu entregar também 4,6, que é a primeira parada da unidade de primavera. Também a gente teve um desafio, a gente conseguiu subir a régua e entregar também todo o nosso cronograma, 100% das atividades em 4,6 dias. Legal, legal. Juliano, antes da gente passar aqui para entender um pouquinho dos indicadores, das ferramentas e tecnologias vinculadas, né, o que permitiram todo esse processo, é muito nítido para a gente que você começa a trabalhar muito mais no planejamento, na programação, né, na própria orçamentação, para que a sua execução ela tenha o mínimo de desvio possível. Porque qualquer desvio que acontecer, ou seja, uma ponte rolante que não estiver disponível, um material, vai impactar no que vocês planejaram, na meta e, consequentemente, na disponibilização da produção. Comenta um pouquinho para a gente, cara, dessa questão do planejamento. O quão relevante isso é para que vocês, né, obtivessem esses resultados tão expressivos na redução das paradas? Hoje a gente fala que a parada nossa é o nosso principal evento, né? Dentro da manutenção. Então, onde a gente vai ter a oportunidade de melhorar nossas máquinas, recuperar o que a gente vem perdendo, né? Nesse prazo de 5 dias. A gente tem hoje um departamento hoje, dedicado à parada. Então, a gente tem hoje um especialista de parada, que é o Jefferson. Então, ele fica, se a gente olhar, hoje a gente tem 365 dias no ano. A gente trabalha 360 dias planejando. Então, a gente termina uma parada e já começa a outra. Então, desde lições aprendidas, reuniões, todas as nossas pendências de preditiva, preventivas, a gente já começa tudo, então, terminando uma parada. Então, assim, a gente tem 360 dias no ano para fazer uma parada que a gente vai fazer em 5 dias. Então, olhando todos os riscos, os mínimos detalhes, a gente vai, volta com a unidade, reuniões, a gente tem uma reuniões que se chama sala de guerra, que é a nossa área 1. Então, nessa reunião, a gente coloca departamentos de suprimentos, todas as unidades, gerentes, supervisores, coordenadores, analistas de planejamento, onde a gente vai discutir riscos, né? Impactos, possíveis desvios que a gente pode ter. Como a nossa parada é 5 dias, a gente não pode ter nenhum desvio. E durante a parada aí, a gente tem reuniões, né? Hoje a gente conseguiu, olhando também para toda a parte de processo, né? Mobilidade, a gente conseguiu criar uma atualização que é automática, a gente faz 6 atualizações aí por dia, e a gente consegue ter resposta rápida também. E qualquer desvio é tratado no mesmo dia, tá? Então, assim, a gente está criando um planejamento robusto, né? Quando a gente fala de parada. Igual eu reforço de novo, que é o nosso principal evento aqui dentro da FS para manutenção. Tá? E reforçando, né, Juliano? Não são só atividades simples, né? Tem operações Não. complexas que são feitas nessas grandes paradas. Você chegou a compartilhar comigo uma vez um vídeo de uma troca
numa caldeira de uma peça gigantesca, e tudo isso vocês conseguem executar dentro do prazo aí dos 5 dias. Sim, até quando eu vim do setor de açúcar e álcool, né, de cana, de açúcar, então quando eu cheguei aqui, né, quando falou 10 dias, eu assustei, né? E quando a gente olha o que a gente faz em 10 dias, desde trocar um eco da caldeira, corrente de Headler, manutenção em caldeira, então assim, é muita atividade que a gente faz em pouco tempo. Só que a gente tem um lema, né, igual você falou, não fazer a qualquer preço. Então assim, hoje a segurança está acima de tudo. Então a gente criou uma equipe tática. Então essa equipe tática é responsável por todos os bloqueios nossos. Então, a gente já está trabalhando já em todos os nossos fluxos, entendendo quais equipamentos a gente precisa bloquear, qual o risco daquele equipamento, se ele tem vapor, se é um bloqueio elétrico, mecânico. Então, assim, a gente já começa a trabalhar nos fluxos nossos e com essa equipe, então, essa equipe é composta por aproximadamente 35 pessoas, que são desde supervisores, gerentes, especialistas, tem pessoas do time de segurança. Então, para a gente ter um processo de bloqueio bem robusto, para a gente garantir a segurança de todo mundo, né? Então, a gente começa a fazer isso já antes da parada. Uma semana antes, a gente começa já a organizar todos os bloqueios e no dia da parada, quando starta a parada, todos os equipamentos bloqueados por essa equipe. E o bloqueio e o desbloqueio é feito por essa equipe. Também o comissionamento. Então, assim, a gente preza muito em toda a parte de segurança, né? Então, segurança de pessoas para nós aqui não é entregar uma Fundamental, parada né? acima de tudo, né? Não se discute. É isso Não se aí. discute isso, não é negociável, né? Aqui entrando um pouco dos nossos indicadores, né? Então, iniciando, a gente tem um indicador que a gente todas as solicitações, as notas de manutenção. Então, a gente tem um prazo para atender essas notas. Então, a gente tem um backlog de nota. Então, a gente sempre acompanha se está dentro ou fora do prazo que a gente estipulou. Pode passar, Marcelo. Essa nota, ela vira uma ordem. A gente também acompanha o backlog. Se essa ordem está parada por falta de algum recurso ou se ela está muito tempo parada por atendimento. Então, a gente tem que entender por que ela não foi atendida ainda. A gente tem um prazo aí de 30 dias para essa ordem ficar no backlog. Então, se ela passar de 30 dias, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque a gente não está atendendo nosso cliente, que é a indústria, né? Pode passar. Aqui é o nosso relatório de oportunidade. Então, dentro do nosso backlog, a gente separa todas as ordens que a gente pode fazer alguma oportunidade. Então, se a gente tiver uma paradinha de 2 horas, a gente tem um painel que a gente verifica todas as ordens. A gente consegue fazer dentro de 2 horas, ou 3 ou 4. Então, assim, a gente já consegue utilizar também o processo nosso de parada, alguma parada de oportunidade. Pode passar, Marcelo. Aqui é o nosso indicador de horas. Então, a gente olha o tempo que eu tenho disponível da equipe, o tempo que eu estou planejando para essa equipe, e o tempo que eles estão realizando a atividade. Então, a gente tem um indicador de assertividade. Então, que eu vou medir o tempo que eu planejei, o meu tempo disponível e quanto eu estou sendo assertivo no meu planejamento. Aqui é a nossa aderência da programação semanal. Então, tudo que a gente planeja, a gente acompanha. A gente tem uma meta de 98% do que a gente planeja, a gente tem que executar. Então, desde ordem de desvios até planos. Então, a gente acompanha por equipe, por tipo de ordem. Aqui é um indicador de apontamento, né, das confirmações. Então, a gente olha como que está aí o trabalho das equipes, desde a disponibilidade até o apontamento, e o que ele está apontando, se é planejado ou emergencial. Esse indicador é o nosso de assertividade. Então, a gente tem uma meta de 80%, né? Então, a gente tem que acertar 80%. 20 para cima ou 20 para baixo, né? De erro. Então, a gente começa a medir se o nosso planejamento está sendo assertivo ou não. E onde estão nossos gargalos. E aqui a gente acompanha nossas saídas de materiais. Então, a gente tem um acompanhamento de custo. Eu não trouxe o acompanhamento, só trouxe aí o macro, que é o que o supervisor acompanha dia a dia. O que está saindo de material, o valor, se é crítico ou não, por que saiu. Então, a gente tem um indicador diário. Lembrando que esses indicadores, eles são atualizados, então, 8 vezes por dia. Eles são enviados. A gente criou um robô que ele envia no e-mail para todo mundo. E, além disso, a gente tem alguns painéis aí nas oficinas. Então, a gente chama aí de extração, transformação e carregamento de dados. Então, a gente usa o SAP, uma macro no Excel, que ele manda direto para o PowerPoint. Esse aqui é até um desafio que a gente trouxe para a SIGA, né? Com essa nova estruturação que a gente está fazendo, da gente conseguir já extrair direto do banco da SIGA. Então, a gente já pula um processo aí do Excel, que hoje é manual, né? Então, todas as nossas informações do planejamento, ele vem do PS, que é da SIGA, né, do modo de planejamento. A equipe, eles têm que trazer para nós os dados de disponibilidade mais ordens e a gente manda para o Power BI. Então, hoje, com a liberação da API da SIGA, a gente vai conseguir extrair direto do banco, sem depender ainda de algumas ações manuais, né? Eu, particularmente, Juliano, eu gosto muito desse conjunto de KPIs que você apresenta para a gente, porque ele mostra o quanto vocês estão preocupados desde a identificação da anomalia, desde a abertura da nota, a transformação na ordem,
o planejamento do que executar, quando executar, né? Se você está atendendo o seu cliente dentro do prazo esperado, se não está acontecendo e o porquê, o acompanhamento do planejado e programado, os apontamentos de mão de obra, porque tudo isso são dados que, estruturados Sim. dentro de indicadores como você está mostrando para a gente, dá condição da gente tomar decisão. Aí sim a gente começa a fazer uma gestão, né, mais assertiva da manutenção. E com essa questão da automação que a gente está trabalhando junto, a gente acredita muito que isso vai aumentar ainda mais a disponibilidade das informações para que cada vez mais vocês consigam tomar a informação em real time. E aí, né, a gente vai conseguir elevar ainda mais essa questão da qualidade, da confiabilidade da informação para a tomada de decisão cada vez mais assertiva. É o que a gente fala, né? Quando a gente vem sair de uma fase de inocente para uma fase desenvolvendo, de uma fase a gente começa então a olhar muito indicadores. Então a gente sai do operacional, do apagar fogo para uma fase de análise. Então a gente começa, quanto mais a gente vai analisando, mais a gente vai criando alguns indicadores. Então, a gente surgiu com o indicador de ordens preventivas e corretivas, aí nasce a programação, o ciclo de programação, o quanto a gente está sendo assertivo dentro da programação. Então, assim, é um conjunto para a gente fechar todo o ciclo, né? Desde a abertura, da solicitação até o atendimento, se está sendo efetivo ou não. É isso aí. Aqui é um pouquinho trazendo de como é o fluxo hoje, usando a mobilidade, né? Então, a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho emergencial e o caminho planejado, né? Então, hoje, cada área tem seu tablet e na manutenção, cada colaborador tem seu tablet. Hoje é a ferramenta dele de trabalho. Então, assim, é uma das coisas que a gente fala que a FS patrocina, né? Então, essa parte de transformação digital, de toda essa parte de mobilidade, inovação, a FS sempre patrocina a gente, né? Então, a gente tem um patrocínio muito forte aqui do lado da nossa diretoria. Então, hoje, cada um tem seu tablet, cada área tem seu tablet. Então, as notas são abertas pela área, enviadas para a área de manutenção. Então, o emergencial já cai direto para o manutentor. Se é uma nota planejada, ela vai para o nosso ciclo de planejamento. Então, ela vira uma nota, vai para no nosso ciclo de programação, é tratada pelos líderes, então os líderes vão identificar se é nota duplicada, se tem falta de informação, alguma coisa assim. Se ela é rejeitada, ela volta para o solicitante, fazer a tratativa. Se ela é aprovada, ela cai para o ciclo de programação. Então, a gente tem uma reunião semanal com as nossas equipes, junto com as áreas. A gente tem um modo, então, de planejamento, o PS. Então, tudo que é negociado ali nessa reunião, ele vai para essa programação. A gente faz toda a programação vendo recursos necessários, seja em maquinário, material e pessoas, né? A gente despacha essas notas, essas ordens para o almoxerifado, com as reservas. A gente tem um processo hoje que a gente analisou, né? A gente ainda alguns deslocamentos. Então, o colaborador tinha um tablet dele, recebia a ordem, com a lista de material, ele tinha que ir no almoxerifado, tirar as peças. Então, hoje a gente criou, a gente chama de job kits, né? Que todos os kits nossos necessários para o planejamento, ele está na manutenção. Então, é enviado para o almoxerifado, é feita a separação, então a nossa programação ela é enviada na terça-feira para o almoxerifado, quarta-feira ele envia para a gente os materiais e a gente separa nas prateleiras, né? Por ordem, né? Tipo de material, a ordem, e quando o colaborador vai executar a manutenção, já está separado ali o material com o número da ordem. Então a gente ganhou muito tempo nisso e também reduziu retirada no final de semana. Então a gente hoje a gente não tem um almoxerifado nos finais de semana e à noite. Então a gente reduziu muito essas entradas emergenciais no almoxerifado, com essa separação. Então tem esse delivery que a gente separa, entrega. Então feita a execução, o próprio colaborador faz o apontamento, o encerramento da ordem, faz sua reserva, caso seja uma reserva emergencial, e daí a gente manda isso tudo para a nossa gestão de indicadores. Então a gente tem um painel hoje de indicadores, a gente tem mais ou menos aí, de cabeça deve ter uns 19 indicadores de manutenção, aí a gente tem indicadores de confiabilidade, que a gente olha toda a parte de monitoramento online, toda a parte de críticos crônicos, né? Qual equipamento que falha mais, qual que gasta mais. A gente tem toda a parte de preditivo, que a gente olha todos os desvios, que a gente chama as nossas RDP, né? Que são nossos relatórios, que vem na análise de vibração, vem na termografia. Então, a gente tem um painel bem detalhado dos nossos indicadores. Então, eu posso ver custo, retirada de almoxerifado. Então, acho que tem vários indicadores. Legal. Juliano, você comentou, né, durante a apresentação foram feitos alguns comentários aí que eu acho que aqui a gente consegue ter uma visão legal. Né? Você comentou aí do investimento e do apoio da diretoria em processo de inovação. Você comentou a respeito da segurança, o quanto isso é importante para o processo. Sim. E a gente sempre fala que é pessoas, processos e tecnologia. Tá? Mas essa jornada não é fácil. Né? A gente sabe que tem desafios, tem barreiras, tem cultura, tem pessoas.
Para quem está embarcando nessa jornada agora de transformação digital, quais são as lições aprendidas que você pode compartilhar conosco? Onde foi mais difícil? Onde você teve que investir mais, apoiar mais, capacitar mais para que você obtivesse os resultados que você está tendo hoje? Eu falo muito que pessoal, que assim, é o trabalho pedagógico, né? Então, pessoas. Então, quando a gente fala técnica, às vezes é muito fácil, talvez, a gente passar a técnica. Mas aí tem o lado comportamento, né? Então, você tem que fazer um trabalho pedagógico com cada um, ensinar, pegar na mão. Então, assim, para nós, o maior desafio foi esse, né? Foi esse trabalho pedagógico com as pessoas. Então, ensinar como fazer. O pessoal não era acostumado com tablet, não tinha essa questão de mobilidade, então era papel, não era eles que faziam o apontamento. Então, assim, mudança de cultura. Eu acho que, resumindo assim, né, mudança de cultura. O maior desafio hoje é mudança de cultura. Então, você sair de uma atividade básica, né, onde o executor só está com a ferramenta na mão, onde ele passa a usar a tecnologia, seja ela tablet, seja ela hoje um instrumento de medição, um instrumento para fazer a nossa sensitiva. Então, nossa sensitiva hoje é instrumentada. Então, assim, o pessoal sai do básico e começa a trabalhar mais com tecnologia, né? Então, esse foi o desafio maior. Então, a gente tem que estar sempre capacitando, sempre treinando, sempre ferramentas novas, treinamento de novo, procedimentos. Então, isso eu acho que é o maior desafio nosso para essa mudança, né? Que é a mudança de cultura. Legal. Outro ponto também que fica muito claro para a gente, né, é essa necessidade de evoluir, de próximos passos, de gerar essa melhoria contínua. E a versão que você está aqui da nossa solução de mobilidade é a versão antiga, né, é o Sim. Brizo, é o Mobile IAM, e a gente tem o Plano Esquerdo. E nesse momento a FS está passando por um processo de atualização para o Empower, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho conjunto, de avaliar aí os benefícios, os ganhos, para a gente dimensionar os próximos passos e também medir e acompanhar a evolução em cima do Empower. Eu queria que você compartilhasse conosco, Juliana, o desafio do Empower e o que o Empower vai gerar de valor para vocês em atendimento de novos processos, de novas demandas, de novos fluxos. Hoje o grande desafio para quem tem o SAP, né? Para quem é usuário do SAP, a gente sabe, não é uma ferramenta barata. Então, assim, tudo que a gente precisa customizar, a gente tem um valor, né? E não é um valor barato. Até quando a gente começou a buscar mais otimização, mais melhorias para nós, melhorar nosso processo, então a gente enxergou que a gente estava limitado. Com a mobilidade, com o SAP, a gente precisava de algumas melhorias. E quando a gente vai para essa questão de melhoria, o valor não é barato. Então, quando a gente viu essa ferramenta, o Empower, a gente viu que a gente consegue customizar. Então, eu não preciso contratar uma consultoria, eu não preciso pagar um valor alto, a gente mesmo pode fazer essa customização do nosso jeito. Então, assim, para nós, como planejador, usuário, é mais fácil, porque toda hora a gente precisa de uma melhoria, né? Seja ela uma nota nova, seja ela um processo novo. Então, assim, a gente hoje consegue customizar com a ferramenta. Eu não preciso hoje contratar uma consultoria. E a gente viu ali que a gente conseguiu construir vários processos, seja ele uma tela mais fácil. Então, hoje a gente tem uma dificuldade ainda que eu tenho, mas para executar o plano, eu tenho que navegar em várias telas, acho que é 4 telas, se eu não me engano. Então, para quem está ali executando, é muito complicado. Então, o cara, além de executar a manutenção, ele precisa ainda navegar em várias telas. Então, a gente já conseguiu automatizar, otimizar. Então, hoje vamos falar que a gente vai ter 2 telas, do apontamento ali, da informação, do desvio, né? Então, assim, o que eu vi hoje, que a gente conseguiu otimizar mais ainda a vida ali do pessoal, né? Então, assim, foi um ganho muito grande. A gente ainda não implementou, a gente está ainda em fase de estruturação, né, de construção. Então, a gente já fez a primeira fase, que foi o plano, né, que era um gargalo nosso. Então, a gente conseguiu otimizar as telas, a gente conseguiu mapear ali de onde que é o desvio. Então, assim, a gente vai ter muito ganho. Então, de onde veio o desvio, se ele é de plano, de qual o plano que ele veio, quem que abriu a nota. Então, eram umas coisas ainda que a gente tinha ainda uma certa deficiência, né? Sim, sim. E aí, aproveitando, né, Juliano, para apresentar um pouco do Empower para o nosso público, o Empower, pessoal, ele é uma plataforma no Code, né, com integração no Code ao SAP, que permite, como o Juliano disse, que a gente adapte, configure e parametrize a ferramenta à nossa realidade. Então, aqueles desafios que nós tínhamos no passado, de ter que pegar o processo e adequar a ferramenta ou customizar a ferramenta para ficar mais aderente ao processo, a gente vence essa etapa através de parametrização e configuração. E esses custos que o Juliano comentou, de novas necessidades, de novos ajustes, onde você tinha que contratar uma nova consultoria ou contratar uma consultoria para fazer uma análise do processo, para escrever uma especificação funcional, para desenvolver e colocar em ambiente produtivo, aqui a gente consegue fazer isso de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente e gerando pequenos ganhos. Tá? E esses fluxos eles estão preparados para atender tanto a fluxos integrados ao SAP e fluxos não SAP.
Então, você pode ter relatórios, coletas de dados, necessidades de informações que você passa a tratar também dentro do Empower, integrados ou não no SAP. Então, quando a gente foi fazer, né, Juliano, teve um time SIGA que teve na FS fazendo estudo, a gente, inclusive, conseguiu fazer algumas modelagens em 2, 3 dias que a equipe ficou aí para mostrar, não só no discurso, mas na prática, o quão mais eficiente, o quão mais simples, o quão mais ágil é esse flow design, nessa parametrização dentro do Empower. Não foi isso, Juliano? Foi. O legal é que assim, a gente conseguiu montar em 2 dias e alterar também rápido, né? Então teve algumas alterações aí. A gente desenhou em 2 dias e uma semana a gente conseguiu alterar, né? Então, assim, é bem simples aí o próprio usuário tá alterando também, né? Exato. Né? Então, e aí, pessoal, ganhos que a gente gera com o uso desse tipo de aplicação, né, que está no ambiente cloud. Primeiro, a questão da evolução. Como a gente acabou de dizer, essa possibilidade de estar sempre atualizando o produto, gerando novos fluxos. Outra é uma situação de manutenção desse próprio ambiente. Porque quando a gente fala de produtos padrões, né, o que é praticado hoje pelo mercado, toda vez que eu tenho que gerar uma correção, uma evolução, uma atualização, a gente passa por um fluxo bem complexo de atualização dentro do SAP, aplicação de suporte package, aplicação de request, teste em ambiente de dev, qualidade, até chegar em produção. Então, isso gera um trabalho, um tempo, para que o usuário final em campo tenha acesso a essa informação ou essa atualização, muitas vezes de 30, 40 dias. Com o Empower, não é que você não vai passar pelos testes, mas como todo esse ambiente ele é de gestão nosso, um ambiente na nuvem, onde a gente consegue configurar os flows sem a necessidade de alteração do código, a gente consegue gerar um valor muito grande para o usuário na ponta. E aquele que realmente precisa gerar os dados. Porque além da rotina da manutenção, dos EPIs, da segurança, de manter a operação funcionando, o reporte dos dados ele é essencial para que a gente tenha informação para trabalhar de forma estruturada na orçamentação, no planejamento, na programação e obter os ganhos como a FS apresentou para a gente. Então, Juliano, acho que é importante ressaltar, porque nós também tivemos esse desafio. Né? E esse foi, inclusive, uma provocação que você trouxe para mim e falou, Marcelo, preciso de mais agilidade, eu preciso de um melhor retorno nos chamados, eu preciso evoluir mais rápido. Sim. Como é que a gente pode fazer isso? E aí nós chegamos à conclusão que era o momento do Empower também para sanar essas dores que a FS estava tendo num determinado momento. E é bom lembrar, né, Marcelo, também é que eu falo muito do patrocínio, né? Não adianta também a gente ter uma Ferrari e a gente não ter um patrocínio. Então, assim, é importante muito, assim, ter um patrocínio do lado do corporativo, do lado da alta direção, né? Para patrocinar, né? Para incentivar, né? Incentivar. A gente aqui sempre busca evoluir, busca tecnologia, e a gente está sendo sempre provocado, né? A isso. Provocado ao que a gente vai fazer de diferente. Como a gente pensar fora da caixa, né? Então, assim, essas paradas é o exemplo, né? O que a gente vai pensar fora da caixa para a gente gerar valor, né? Então, a gente sai da era da ferramenta, e a gente fala do zorro, né? De ficar ali na emergencial para ficar mais numa área estratégica, né? Exato. Assim, o que a gente vai fazer diferente? Seja ela buscando tecnologia, buscando novos treinamentos para a equipe, o que a gente vai fazer? Exato. Como você disse, né? Transformar a manutenção num centro de resultados, Sim, não só impulso. Se chega sim, num determinado momento eu não consigo melhorar mais 1% no meu tempo de parada, o quanto eu consigo gerar de valor para a economia, quanto eu consigo gerar de receita, de ganho, de produtividade. Aí a gente está falando realmente de uma eficiência, aí a gente está falando realmente em transformar a manutenção em algo que agregue valor ao processo, não só atenda a demandas de quebra e reparo de equipamentos, mas esteja dentro de um contexto operacional, trabalhando em indicadores estratégicos, em ganhos, em valor, em eficiência. Acho que esse é um ponto muito importante. sim. Bom, pessoal, além dos resultados compartilhados pelo Juliano hoje, a gente tem alguns benchmarks que foram colhidos com os nossos parceiros, né, parceiros que conseguiram aumentar o seu tempo de atividade, então é mais tempo disponível para manter os nossos ativos, economias geradas, seja com folha de papel, seja com tempo de deslocamento, seja com a melhor gestão de compra de material, tudo isso acaba impactando nos resultados da nossa operação. Uma redução de trabalho administrativo, seja ele aquele trabalho para logar no final do dia, realizar os apontamentos, fazer o registro das notas que deveriam ter sido abertas, mas muitas vezes já foram até resolvidas em campo, então para trazer confiabilidade e legalidade para esse processo. Economias grandes em relação a custos anuais de manutenção, através da coleta de dados para gerar informação, para que a gente tome uma decisão mais organizada e estruturada. E muito importante, como o Juliano falou, a questão da preparação do trabalho técnico, a liberação do ambiente, preparação do ambiente. Então, gastar tempo planejando, preparando e programando para que você execute de forma assertiva e obtenha os resultados com o trabalho feito dentro da qualidade, da segurança e do tempo esperado.
E, Marcelo, só complementando aqui Claro, complementando aqui a pergunta do João, né? Você falou lá atrás do investimento, né? Como que a gente consegue conseguir aprovar o investimento, né? É o que a gente fala, a gente sempre faz um trabalho que a gente mostra o que a gente vai ganhar. Então, assim, se você fazer uma parada de 5 dias a menos, talvez te custe um pouco mais. Porém, qual o retorno, né? Então, eu falei, a gente entregando 5 dias a mais de produção, é quase 100 milhões aí a mais no caixa. Então, assim, como que eu vou provar que eu preciso de uma tecnologia nova? É a gente fazendo estudos aqui e mostrando o retorno, o que a gente vai trazer de valor, o que essa tecnologia vai agregar para a manutenção como valor. O que eu vou trazer de ganho, seja disponibilidade, seja produtividade. Então, assim, o que a gente faz hoje é levar para a diretoria o que a gente consegue trazer de valor. O que a manutenção vai trazer vai ser uma troca, né? O que eu consigo trazer nesse retorno, nesse investimento. Então, assim, a gente é, tem muito esse trabalho, né? Do que a gente tem de troca, né? Seja exatamente. disponibilidade, produtividade. E é um ótimo ponto, Juliano. E dentro da SIGA, a gente tem um time que pode apoiar nesse trabalho, que é a construção do business case, mapear quais são as dores, como tratar as dores e como medir os possíveis resultados para justificar o investimento. Porque nós também sabemos, pessoal, que dentro da realidade das nossas empresas, a gente acaba concorrendo com o dinheiro. O dinheiro é único para os investimentos de todas as frentes. Então, cada vez mais, a gente tem que fazer esse trabalho, né, Juliano, de gerar valor. Isso. Eu vou fazer um investimento, mas qual que é o retorno que esse investimento vai me dar? Ele vai me dar mais disponibilidade de máquina, mais capacidade de produção, um processo de compra de material mais organizado. Quais são os benefícios que isso vai gerar? Que aí sim a gente consegue levar para um processo de aprovação a justificativa do investimento e, como o Juliano bem disse, o retorno, né? A troca. Eu vou gastar X ou eu vou investir X, Sim. mas eu vou ter esses benefícios agregados nesse processo. Muito bom, Juliano. Bom, pessoal, só para finalizar aqui a questão do nosso futuro, e aí vai muito ao encontro do que a gente comentou aqui em relação ao Empower, né, é continuar gerando valor de forma contínua, sem a necessidade que os nossos clientes, os nossos parceiros, precisam reinvestir em atualizações, em upgrades de software. Então, o Empower ele vai garantir que você tenha sempre acesso a novas versões, novas funcionalidades, novas features, sem a necessidade de um novo investimento em projeto. Tá? Além disso, a gente está agregando a questão dos relatórios avançados em PDF, para que vocês tenham condição de montar dentro do seu perfil, dentro da sua característica, até mesmo para atender órgãos regulamentadores através dos relatórios diretos da ferramenta. E como o Juliano comentou, a capacidade da gente fazer essa integração de dashboards indicadores automáticos. Né? Quanto menos manipulação a gente tiver nesses dados, mais assertível, mais confiável e mais automático eles se tornam para a gente. E, mais uma vez, reforçando, essa operação integrada com o SAP PM de forma nativa e no code, para que vocês tenham essa condição de adaptar o processo na verdade, adaptar a ferramenta à necessidade do processo. Não é mais o processo que se adapta à ferramenta, é a ferramenta que tem que se adaptar à rotina, ao know-how, ao skill da operação de vocês. No momento, junto com essa API, a gente está trabalhando com iniciativas de integração com vários tipos de sensores, para que a gente traga a plataforma IoT integrada ao SAP PM, seja através de atualização de lotes de controle no QM, pontos de medição, abertura de nota, abertura de ordens direta no SAP e a integração com outros módulos para que a gente possa agregar ainda mais dentro da capilaridade dos nossos produtos. Então, fluxos com MM, WM, EHS, PP e outros. Então, fica o convite aqui também, para caso vocês tenham algum desafio, algum processo, algum fluxo de trabalho que vocês gostariam de ver trabalhando dentro do Empower, acionem a gente, comentem, falem com a gente, que a gente pode marcar um horário, um agendamento para a gente fazer esse processo junto com vocês. Eu não estou vendo aqui a questão das perguntas e respostas. Temos alguma? Aí o Carlos está aqui para me ajudar nesse sentido. Aqui a gente tinha uma do João, o Juliano já respondeu. Legal. Então, Juliano, como não temos mais perguntas, eu queria agradecer aí mais uma vez pela disponibilidade, pela atenção em estar conosco aqui, compartilhando não só o case da FS, mas também a sua vivência, a sua experiência nesse processo de transformação digital. E abro aí para que você faça as suas considerações finais. Eu acho que é muito válido essa iniciativa da SIGA. A gente teve aquela rodada de vizinhos, né? Para a gente também não só a gente conhecer o que cada empresa tem de melhor, benchmark, né? A gente levar o que a gente faz e também buscar um pouco de conhecimento. Eu acho que é muito válido. Então, agradeço aí a experiência e se alguém tiver também alguma dúvida, quiser me procurar, meu LinkedIn é Juliano Coelho, estou à disposição também. Até para a gente trocar experiências, né? Não só, a gente também não conhece tudo, né? A gente vem buscando aí otimizar nosso processo, melhorar nossa manutenção e estou à disposição aí para todos.
Valeu, Juliano. Muito obrigado. Nos veremos em breve aí em mais um debate, mais uma rodada aí de troca de experiências. Obrigado, agradeço a todos que estiveram com a gente. Boa tarde, um abraço. Até mais.